Olá, eu me chamo Jefferson Grubiker Olá, eu sou a Maria Cristina Scarpari. e no episódio do podcast Versus da Mente, hoje vamos falar sobre atendimento clínico com adolescentes. E hoje temos uma convidada muito especial, a psicóloga Kátia Werner. Kátia, você poderia começar nos contando um pouco da sua trajetória profissional e o que te fez escolher a psicologia clínica? Eu começo minha escolha na Uniamérica, em 2004. Tínhamos, então, o segundo ano de psicologia na nossa região e sempre foi minha vontade fazer psicologia. Até tinha iniciado pedagogia uma época, mas justamente por gostar da questão do jovem e do adolescente, mas acabei optando pela psicologia. Tivemos uma formação muito importante, muito interessante. Me apaixonei pela psicanálise desde o princípio. E aí, após os 5 anos de formação, onde eu passei por estágios no hospitalar, no CAPS, no Centro de Nutrição Infantil, também em escolas, fazendo avaliação de crianças, eu fui percebendo cada vez mais que o meu foco era a clínica, né? Dentre tantas abordagens que teríamos e dentro das escolhas também de nichos e áreas para trabalhar, né? Sempre me identifiquei muito com a clínica. Também na época, meu pai ficou doente muito rapidamente e também veio a falecer durante este processo. Então eu já gostava dos temas como a tanatologia, né? O estudo também da velhice, do adoecer, da morte, do morrer, né? Desses fenômenos. Como estagiei dentro da UTI, então isso me fazia muita implicação eu falar sobre a morte, falar sobre a vida, e o adolescente é o contraponto de tudo isso, né? Então, a partir do momento em que eu me formo, eu faço um seletivo do governo e trabalho 2 anos no Bambu e Jupira, em Foz do Iguaçu, né? Com crianças e adolescentes. Então, o nosso público foram os adolescentes que estavam ali numa situação, né, de risco. Um dos índices do estado de maior criminalidade estava envolvendo Foz do Iguaçu e, portanto, a gente trabalhou num seletivo de 2 anos. Fazíamos uma formação também em gestão de política pública específica para criança e juventude, para a gente tentar entender e tentar resgatá-los para que eles não entrem no mundo da criminalidade, né? Que não entrassem na época no mundo da criminalidade. Então foi um trabalho bem importante porque fazíamos uma especialização e ao mesmo tempo a gente descia, né, nessas 2 comunidades, a Invasão Bulbas também, fazíamos os trabalhos lá diretamente com as famílias e os adolescentes. Ao mesmo tempo, eu já comecei com a clínica. Então, a partir do primeiro momento, quando eu me formei, em fevereiro de 2009, eu já comecei, então, os meus atendimentos clínicos, os atendimentos na Secretaria aqui de Saúde, grupos de trabalho, grupos operativos. Então, a clínica era uma certeza e o restante vinha em acréscimo, né? Acabei dando aulas também nos técnicos de enfermagem, depois disso fui chamada para a enfermagem, para a TO, para a biologia e na sequência fiquei por muitos anos também na administração, sempre trabalhando a psicologia, ou organizacional, ou educacional, ou a saúde, né? Sempre voltada a um desses nichos. Então tive aí um bom percurso também acadêmico, né? Então você sempre atendeu adolescentes na psicologia clínica, sempre foi o atendimento com adolescentes e crianças. Sim, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entendi. Todo o público. E quando você fala sobre a morte, né, e o adolescente fica nesse meio, qual que é a referência que você tenta colocar nisso? Né? Ali no, tipo, o adolescente no meio, a contrapartida disso. Como que você se refere a isso? O jovem é aquele que está cheio de vida, né? É o jovem que a gente precisa estimular para que vá viver, né? Porque o idoso tem um tempo em que ele fica na contemplação. E o jovem também tem a sua fase de contemplação, quando ele começa a criar os seus ideais, as suas ideias, a sua personalidade, né? Mas ele pode ir fazer, descobrir suas habilidades, descobrir naquilo que ele pode se realizar, se satisfazer. Então é nesse sentido que o jovem é aquele que o vovô e a vovó lá olham com tipo assim, vai lá viver meu filho, vai lá viver meu neto, né? Então é nessa contrapartida de estimularmos a vida no jovem. E a vida responsável, óbvio, né? Como é que a sua prática clínica
também, especificamente com adolescentes, mudou desde lá do início até atualmente, depois de toda a sua trajetória? Pois é, dizer que mudou, porque a demanda do adolescente é quase sempre a mesma, né? O adolescente, ele precisa saber quem ele é, por que ele rivaliza tanto com esses pais, né? Porque quando ele se identifica com uma pessoa, muitas vezes surge uma situação ali de conflito, como ele vai se relacionar com um parceiro, uma parceira, como ele vai escolher, então, a profissão, né? Então, ele sempre vem com essa mesma demanda, por mais que hoje a gente tenha a questão da mídia social, né? Então hoje tem todo um apelo à identificação à mídia social, mas o adolescente sempre se compara igual, da mesma forma, né? Então ele vem basicamente com essas mesmas demandas. O que eu vou escolher para mim, como me relaciono com alguém, né? Como eu lido com os meus pais que não me entendem, né? Dificilmente ele vai chegar dizendo, olha, eu estou meio viciado nas tecnologias, né? Devagarinho, dependendo de como ele chega, ele vai falar, né? Mas num primeiro momento, a demanda inicial que vem é quase sempre a mesma. Então, a base que a gente precisa estudar, a gente vai fazendo tanto na formação em psicologia, quanto depois dessa pós-graduação que eu fiz em gestão para adolescentes, a gente, que era lá pela UniOeste, na sequência eu iniciei a formação psicanalítica, né? Que era pela APC, mas foi realizado em Foz do Iguaçu. Então foram 3 anos onde a gente não tem como estudar psicanálise e não falar muito de criança e adolescente. Criança e adolescente, né? Então, a nossa base é a mesma, mesmo mudando muita coisa ao nosso entorno, porque a drogadição sempre existiu, né? Tem tantas coisas que sempre existiram, mas a base que sustenta a clínica com o adolescente, a angústia que a gente precisa capturar para poder auxiliar o adolescente, ela é sempre a mesma, né? Independente do tempo. Aproveitando o gancho ali que você já trouxe a questão do atendimento clínico mesmo, né? As demandas que geralmente é trazida. E eu queria perguntar como que acontece o processo de acolhimento inicial de um adolescente no consultório. Como que funciona esse processo inicial ali? Geralmente vem uma demanda dos pais, né? Então, na maioria das vezes, é uma demanda que surge a partir de professores que identificam. O próprio jovem, ele vem também. Quando o jovem é que solicita aos pais, fica muito melhor de trabalhar, porque ele já chega pronto. Porque senão é uma demanda da escola e é uma demanda dos pais, mas não é uma demanda do adolescente. Então a gente tem que respeitar muito isso e ficar muito atento a esse detalhe, porque nem sempre ele quer trabalhar, e nem sempre ele quer trabalhar com você, né? Tem algo que faz esse jovem vincular mais ou menos com essa escolha, né? Então eu gosto de, inicialmente, já chamar esses pais, porque se eles que vêm com a demanda, então eles que venham falar, né? Se o filho aceita vir, eu chamo os pais junto e faço já os pais falarem junto ao jovem qual é a demanda dos pais. Porque a demanda do pai é uma e a demanda do filho, se o filho quiser, será a demanda dele, né? Então a demanda subjetiva é própria, né? Então eu acolho essa angústia que vem dos pais, identifico o que aparece ali e dou lugar para o jovem falar. Se eu percebo que ele vai vincular, a gente vai seguir o trabalho também. Se ele não criar este vínculo, vamos dizer, né, essa transferência não acontecer, ele simplesmente não vem mais para a sessão, mesmo os pais querendo. Então não é sobre a demanda dos pais. Fazer ou não esse jovem, né, perceber ou não se ele vai se implicar para esse tratamento. Porque não é com os pais a questão, é com o jovem. De que forma a família interfere assim, nesse processo de tratamento psicológico do adolescente? Essa é uma pergunta bem importante, porque quando os pais trazem, e é muito importante nesse primeiro momento que pais possam falar diante do filho o que sentem, né? Está acontecendo isso com ele, com ela, há muito tempo ele está só no quarto, não abraça mais a gente, só quer sair com os amigos esquisitos, não está conseguindo estudar. Essas geralmente são as queixas dos pais, né? E por parte do jovem, se ele sente que ele tem o apoio,
Porque tem alguns jovens que percebem assim, poxa, eu tenho que pagar para ir ali sempre. Então vai depender muito do quanto os pais demonstram que eu quero sim que você se trate, não importa o tempo que durar, né? Porque é um tempo de processo, é um tempo para vincular, é um tempo para ele confiar, né? Então a participação dos pais pode ser de boicotar a coisa, né? No sentido de, tá, tu vai 2, 3 vezes na psicóloga. 2, 3 vezes não acontece nada, acontece um queixar-se, mas não poder trabalhar essa queixa, né? Então, a participação dos pais é muito importante. É importante que os pais confiem, porque o jovem vai saber que a partir do momento que o pai veio, não vai ter conversa paralela do psicólogo com o pai lá fora, né? A conversa ficou aqui dentro, em consultório, onde o pai vai dizer para o filho, eu vejo isso de você, né? E isso eu não concordo e não gosto. O jovem está ali escutando, às vezes ele já fala alguma coisa para o pai, então, depois é convidado, os pais, né? São convidados a se retirar e a partir dali começa o trabalho com o jovem, né? Então, não há essa comunicação paralela depois, psicólogo e pais. O cliente, o paciente é esse adolescente. Nessa questão ali, quando é demanda dos pais, existe muita a questão da ética, né? A ética clínica. Quando os responsáveis traz o adolescente, por exemplo, para o atendimento, e depois os pais querem que você forneça alguma informação sobre os atendimentos, como que acontece isso? Eu costumo trabalhar fazendo com que o jovem comece a se comunicar com os pais, né? E em algum momento específico, quando já em trabalho contínuo, sério com o jovem, eu pergunto se ele gostaria que eu chamasse os pais. Porque tem coisas também que o jovem não consegue exatamente falar, ou não quer falar com a sua linguagem, né? Então eu peço a autorização, se em algum momento eu posso chamar os pais, junto com ele ou separado dele. E ele vai me dizer, pode chamar sim, mas eu quero separado, não quero estar junto. Então requer, no caso, uma autorização, digamos, do jovem, do adolescente. É ele que precisa autorizar, porque nós não podemos passar por cima, né, das questões dele. E outra coisa, não é para abrir as questões mais sérias ali que ele traz e que ele não quer que seja abordado. Mas os pais querem sim saber em que pé está. Eles vão acabar dizendo, ele já melhorou nisso, 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 mas aquilo ali permanece. Então, é importante também a convocação desses pais para eles se implicarem e também para eles ficarem um pouco mais tranquilos. Sim, mesmo sendo menor de idade, né? Tem essa questão... Por isso mesmo, por ser menor de idade. Crianças e adolescentes, na clínica, a gente precisa em alguns momentos, né? A criança muito mais do que o adolescente, mas o adolescente em algum momento é necessário, né, dar essa devolutiva, porque os pais querem saber, né? Tem poucos pais que vai para a psicóloga e o pai simplesmente vai fazer o pagamento e pronto, sabe? Geralmente o pai quer participar de alguma coisa também, mas é com a autorização desse jovem, senão esse momento não vai acontecer. É o jovem que vai transmitir ao pai aquilo que... E quando eu digo pai, é no sentido pais, tá? Que o jovem vai poder falar já. Ele já criou condições, recursos para ele poder argumentar com os pais. E quando se trata, por exemplo, de uma demanda que o adolescente está colocando a sua própria integridade, digamos, em risco, assim, como que funciona esse processo? Isso você pode abertamente comunicar os pais, ou você precisa comunicar o adolescente primeiro? Assim, eu gostaria de entender melhor sobre essa questão, né? Porque está envolvendo a integridade, né, querendo ou não, às vezes, do adolescente, né, do jovem ali. Como que funciona esse processo? Esse geralmente é o momento em que esse jovem já está também, né, trabalhamos conjugados a psiquiatria e a psicologia, né? Então a gente vai trocando muito as informações a respeito, né? Sempre psiquiatra e psicólogo alinhados, e ao mesmo tempo que os pais. Depende se os pais sabem. Às vezes o pai traz e diz, olha, ele se mutila, ela se mutila, né? Então algumas vezes os pais sabem, vêm e querem falar. Em outros momentos, a gente vê que isso aparece nos primeiros sinais do jovem, mas na sequência, conforme ele vai falando, você vai vendo que isso vai desaparecendo. Então, assim, há de se esperar também, né, com toda uma cautela, né, com muita atenção ao que está acontecendo,
mas há de se esperar que ele diminua esse sintoma, porque normalmente diminui muito rápido. É só a questão de começar a poder falar sem que alguém faça julgamento a respeito do que ele vem dizendo, né? Então, normalmente é por aí que funciona, ou chega o momento em que eu digo, olha, eu vou precisar chamar teus pais, nós vamos precisar fazer mais algumas coisas aí a respeito do teu caso. E quais são as principais queixas que os adolescentes trazem? Eu sei que você já falou um pouco que é uma angústia que permanece a mesma, né? Mas quais seriam essas queixas mais especificamente que vêm deles? Então, vamos pensar no adolescente como aquele que era uma criança esses dias, né? Que saía com os amiguinhos, supervisionado pelos pais, as opiniões eram dos pais, quase sempre, as roupas, era tudo trocado com os pais. E daqui a pouco eles percebem que eu não quero mais que a minha mãe dê opinião sobre a minha roupa, eu não quero mais que a minha mãe vá junto na sorveteria, eu quero ir com meus amigos. Toda essa questão dele montar aí a sua identidade como aquele que já não sou mais criança. Então temos aí uma grande questão. Fica o luto sobre a infância, né? Ele já está vivendo o luto sobre a criancinha que ele não é mais. Tantos anos sendo uma criança, né? E aí a angústia, ela vem referente a isso, né? Toda essa transformação, a real metamorfose que acontece ali na adolescência, onde ele tem que usar toda a emoção que vem com tudo, porque o corpo está mudando, os hormônios estão mudando, né? O aparelho frontal do nosso cérebro está começando a entrar mais aí no funcionamento, a ponto dele conseguir abstrair, ele conseguir pensar nos ideais dele, né? Então, tudo isso vem numa enxurrada muito grande de mudança hormonal, física, cognitiva e emocional, porque não sou mais uma criança, mas quero o presente do Dia das Crianças, né? Eu quero manter o presente do Dia das Crianças, mas eu não sou mais criança. Então, é uma mudança tão grande que a angústia está muito presente nesse sentido. Por isso que as músicas apaixonadas, por isso as identificações com grandes astros e os animes, né? Os personagens dos jogos, né? Os personagens dos jogos, inclusive, são muito importantes para essa fase. Porque ele está se identificando com aquelas forças, aqueles poderes, aquele conhecimento. Os jogos também são educativos, eles não são só jogos ao léu, né? Sobre matar, 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 que é uma grande preocupação dos pais, né? Então, o que vem aí, tudo que vem dentro de um adolescente é como eu me faço adulto. Como eu vou me apropriando, a angústia vem, o Lacan fala que é essa proximidade com o real, é o contato com o real. A partir dali, o meu corpo está na jogada. Eu vou ter que beijar, vou ter que dar o primeiro beijo em algum momento? Como é que é? Meus colegas estão beijando, né? Então, não é qualquer coisa, é muita coisa para esse jovem, né? Então, a clínica adolescente é uma clínica muito bonita nesse sentido, de sustentar a angústia dele se fazer um adulto, né? Ir se fazendo um adulto e contestar os pais. Não é simples, né? Assim como a gente vê jovens que continuam dizendo sim para tudo que os pais falam, né? Eles continuam baixando a cabecinha, mas ele já está em conflito porque ele sabe que ele está baixando a cabecinha sempre. Tem aquele outro que é o rebelde, né? E que vai dizer, não, essa camiseta não, essa roupa não, essa escola não. Eu quero porque quero isso daqui, né? Não, mas não é pra você lutar karatê. Não, mas eu quero karatê, eu não quero Eu era balé. rebelde. Eu não quero balé, né? Fui rebelde na infância. Então, né? Então, esse é o barato, assim, de lidar com eles, né? Porque eles estão numa construção, desconstrução, e a partir do momento também que eles estão com o acompanhamento de um psicólogo, você pode ver que é um jovem que ele já está se pensando. Então, o pai não precisa se preocupar tanto assim de que vai usar drogas. Inclusive, para os pais, né? É uma grande questão pensar. Eu já ensinei meu filho a ser educado, a parar, a pedir licença, a escutar, né? Se eu conseguir passar as bases, os valores de família, por exemplo, de amizade, se eu percebo como pai que eu consegui transmitir esses valores para os meus filhos, você já pode respirar um pouco aliviado de que ele não vai se meter em tanta enrascada na adolescência, né? Mas a fase de se meter em enrascada é na adolescência, né? Nós não podemos jogar isso para 20 anos, 30 anos. Então também precisa ser vivido, mas com esse acompanhamento, né? E se não é vivido, depois retorna. Né? Claro.
Porque, inclusive, já é uma reedição edípica ali que é vivida na adolescência, né? Então, Entrando um pouco no assunto sobre redes sociais, a internet. Assim, você como psicóloga clínica com adolescentes, quais os impactos que você vê que acontece muito, assim, que é algo indispensável de colocar aqui? essa é a nova comunidade dos jovens, né? O TikTok, Instagram, enfim. Essa é a nova comunidade, e é uma comunidade que não tem muito, vamos pensar lá nos escrúpulos, assim, né? Não tem muito crivo, né? Daqui a pouquinho a minha turminha começa a dançar funk, sei lá. Lá vai a galera toda dançar funk, né? A minha galera toda usa roupa preta, lá vou eu dançar com a tal da roupa preta, ou com shorts muito curto. Então, para o horror dos pais, porque é muito mais assustador, para o adulto que percebe esse tipo de comportamento, né? E não que não esteja fazendo mal para o jovem, porque muito cedo eles são arrancados de uma certa ingenuidade e inocência, né? Então, a grande questão desses grupos sociais é justamente de que precisa ser muito monitorado de perto pelos pais. Precisa muita atenção desses pais, para ver aonde de repente pode estar passando um pouco dos limites, mas não tem mais como evitar, porque os grupos hoje se formam muito mais pela mídia, né? E quando por exemplo, se trata ali o adolescente, por exemplo, vive no celular, né? De que forma os pais poderiam interferir nisso, né? De que maneira, né, seria o mais adequado para isso? Existe uma possibilidade? O bom seria que todo pai introduzisse cedo aí na vida dos filhos as atividades paralelas, né? Não para que o filho se torne um gênio, mas que esse filho possa treinar as suas habilidades. Então, o que a gente vê de contrapartida, inclusive vocês, assim como jovens, fizeram parte dos grupos, os grupos de jovens da igreja, o grupo do handebol, o grupo do vôlei, o grupo do karatê, do violão, da música. Então, esses outros grupos sendo fomentados e estimulados pelos pais, né? Talvez seja esse o grande recado aos pais, que, poxa, se vejam no seu tempo adolescente. Né? O tempo dos pais passados aí, os pais de vocês, passados foi ótimo, né? Para uma análise aqui, pais passados foi ótimo. Né? Mas justamente essa questão de os pais pensarem que, e sentirem que eles foram adolescentes também. E então, tudo que você permitisse ser careta, né? Se aproximando do teu filho jovem e entenda que aquele tênis naquele momento vai ser muito importante. Não é sobre todos os tênis, mas é aquele tênis, aquele show, aquele evento, né? Então, isso faz o pai se aproximar do jovem e saber quem é esse jovem. Você se segura nos valores que você deu e você estimula ele nas atividades sociais. Porque senão, o que resta para um jovem? Chegar dentro de casa, né? Que aí vem a questão da invisibilidade, de uma certa negligência nossa como adulto. Em muito momento, o adulto tem que lutar lá para viver, né? Todo pai diria isso. Ah, mas a gente tem que sair trabalhar, a gente não consegue estar presente sempre. Então, assim como a nossa geração foi uma geração da TV como babá, hoje, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, o celular está na mão, né? Só que se você instaurou o hábito de cozinhar com seu filho, fazer leitura com seu filho, quem sabe você jogar videogame com seu filho, né? Ensinar ele a fazer algumas tarefas da casa, né? Tudo depende de como foi introduzido essas atividades aí, inclusive as extracurriculares, né? A presença do pai sobre a vida escolar do filho, esse pai que vai lá na escola também. Então, dificilmente esse jovem vai ficar no celular como uma fuga da realidade, que é muito o que faz o adolescente também. Ele vai fugir, né? Ele vai se refugiar, e o adulto também faz isso. A gente se refugia, né? Usa subterfúgios para refugiar. Né? Você comentando ali sobre a questão dos pais, né? Querendo ou não,
é difícil para os pais também, né? Porque envolvendo a questão da internet ali, é algo tudo muito novo. Já para os pais, é algo novo e é muito diferente, né? Eu acho que é algo, eu não sei como que eu posso explicar, mas é algo muito... É diferente mesmo, né? Eu acho que é muita informação, né? Por exemplo, a questão do passado mesmo, né? Os pais são mais antigos, né? Tem outra visão de mundo e às vezes acaba não percebendo que as coisas mudam também, né? Eu acho que é um pouco de... Encontra um pouco de dificuldade para os pais, né? Em relação a isso. Mas os pais estão adorando o celular, né? Então, assim... É o papai aqui, né? Sim. Na clínica dos bebês que a gente mais tem essa atenção, inclusive, né? Que o papai, no caso a mamãe, né? Na amamentação, vamos pensar, né? Não dá para ela ficar com o bebê num braço e o celular no outro, né? Sim. Então, assim, nós já estamos vivendo esse fenômeno, né? Então, os pais também gostam, eles sabem que é bom. Sim. Agora, limitar e fazer a vida do dia a dia do jovem, porque o jovem também sofre o tédio da adolescência. Né? É tedioso também, porque tem momentos que o jovem não suporta a si mesmo quando o tédio aparece, né? Então, o que se coloca neste lugar? Parece que tem que colocar alguma coisa neste lugar. Se desde sempre, né? Criando-se essa consciência dentro do possível de que é preciso introduzir diversão, jogos, a culinária, pô, é uma família, né? Mas é claro que o jovem tem toda essa restrição de dizer, né? Ah, não, são antigos e não vão entender, né? Pô, depende. Tem muitos jovens muito amigos dos seus pais, né? Que inclusive curtem as mesmas músicas que os seus pais ouviam, né? Então depende muito dessa dinâmica familiar. Me parece muito que o adolescente ele vai ser o adolescente que a estrutura familiar dele permitiu, né? Algo que não vai fugir disso. Isso. Então, o contexto eu acho que influencia muito, né? Nessa questão ali dos adolescentes. Isso, sempre. E o que torna esse trabalho com adolescentes tão significativo para você? Porque é o momento que eles estão fazendo as escolhas, né? E cada vez que, se ele chega com essa questão, por exemplo, da automotivação, né? Olha, umas 3 sessões por ali, você vê que esse jovem já não está mais fazendo esse comportamento, porque ele está falando, ele está envolvido, ele está vendo que você tem respeito à história dele, porque toda história é única e importantíssima. Então a escuta clínica ela é muito importante, ela exige concentração, né? 100% em cima do que está sendo trazido. Quando o jovem percebe essa confiança de que você quer saber dessa história que ninguém quer saber, a não ser as melhores amigas que fazem essas conversinhas juntos da vida um do outro, né? Mas o jovem percebe, ele estava esperando por esse espaço, por isso a seriedade, né? A questão ética no sentido de que é um local que precisa ser muito seguro, muito preservado, né? Muito respeitado, porque vai surgir a pior dúvida, né? Então, a maior satisfação é perceber que estão indo melhor na escola. Daqui a pouco você vai percebendo todos os efeitos, né? Por mais que alguns jovens, por exemplo, vão falar de jogos, e os seus avatares, personagens, por muito tempo. Mas daqui a pouco você vê que ele está interagindo por meio deles e crescendo por meio deles. Ele está raciocinando que o pai está tentando dizer uma coisa, que a mãe está tentando, que o professor está tentando. Então ele está atento, né? A maior satisfação é ver que, ok, ele está conseguindo parar, falar, argumentar com seus pais, fazer uma escolha, então, profissional, começar a se relacionar com algum parceiro, parceira ali, e que aquilo começa a fluir sem tanto conflito, sem tanta inibição mesmo, né? Ou tanta angústia. Então, tabu. Exato. Os preconceitos, eles prejudicam muito. Eu vejo que a questão do bullying com os adolescentes atualmente está muito grande, assim. De quando eu era adolescente, por exemplo, eu percebo que hoje em dia está muito forte, assim. Inclusive, em uma das escolas que eu dou aula, está tendo casos assim e a coisa está bem forte, assim. Daí, o que você teria para dizer sobre essa questão do bullying com os adolescentes? Criança e adolescente não são anjos, né?
Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que eles estão ali raciocinando criticamente, então, a partir daquilo que eles tomam como os preconceitos das famílias, né? E ele vai deixar sair isso, ele vai deixar escapar isso, né? Se eu for de uma família mais intolerante, a minha tendência também é eu jogar a intolerância lá fora, né? Quando você vai fortalecendo o teu filho, por exemplo, com a psicoterapia, né? Essa criança vai tendo mais argumentos, vai tendo mais força, vai se conhecendo e vai vendo como funciona essa questão de você rotular alguém para atingir alguém, né? Mas ao mesmo tempo, como eles precisam muito de grupos, né? O jovem é quem mais precisa de grupos para tentar dizer, olha, eu pertenço a isso, ou eu pertenço a esse estilo, né? Mas eles têm a mesma velocidade também de excluir do grupo. Né? Então você é aceito no grupo, talvez, e daqui a pouco eu vou te excluir do grupo, baseado nesse ponto que seja para causar o bullying, né? Para causar todo o transtorno aí na vida do outro adolescente. O que é possível fazer? Principalmente lá na escola, não tem como o professor, né, não ser aquele mediador, né, identificador. Sempre a presença dos pais é muito importante, porque o jovem ele vai acabar falando ou para o pai, ou para o psicólogo, ou para o melhor amigo. Mas como eu encontro mecanismos para me defender disso? Porque sempre existiu e vai continuar existindo, porque o ser humano não é né, uma bondade em pessoa, né? A gente precisa ir aprendendo a como eu sublimo toda a minha raiva que eu quero jogar no outro. E isso é muito do adolescente mesmo, né? Quantos anos, né, que você atua no atendimento clínico? Desde 2009. Desde 2009. É um bom tempo já. É um bom tempo. Filha, são 27 anos? Não, opa, 17 anos maior, me assusta. 17. São 17 anos. 17 anos. Isso, 17. É isso. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que para mim foi muito enriquecedor também, que eu como professora, né? Poder aprender tudo isso e até aplicar um pouco desses conhecimentos, dessa nova visão, né? Com os adolescentes, né? Dentro de uma sala de aula, a gente, como professora, ainda com 30, quase 40, todos juntos, de tudo que é jeito. E é importante a gente conseguir olhar esse lado deles, né? Isso ajuda muito. Então, eu agradeço muito por você ter topado com a gente estar aqui, né? Eu te conheço já há 10 anos, eu tenho a honra de ter como minha analista, minha psicóloga, né? Então, o fato de eu estar aqui tem a ver com você, então eu estou muito grata por isso. Eu queria agradecer a presença, né? Foi um podcast muito bom, acho que de muito conhecimento, né? Repassar essas informações, né, para os futuros jovens, adolescentes e futuros psicólogos, né? E você gostaria de fazer mais alguma colocação? Gostaria de dizer parabéns a vocês, né? Esse interesse pelo humano é que mostra que, ok, temos condições de estar, né? A Maria que já trabalha tanto como professora, você que já trabalha como secretariar pessoas, né? Então, esse amor ao humano é fundamental. Então, parabéns para vocês por fazerem sempre, né? Estão sempre reafirmando essa escolha de que a psicanálise é a cura pelo amor, né? Assim dizia Freud, romanticamente, né? Então, é sobre o fato de humanizarmos algo que está tão digital, virtual e cada vez mais individual, né? Então, é importante o que vocês têm construído junto com a faculdade.